Alerta! A OTAN está pronta para usar medidas militares contra a Rússia pela primeira vez em toda a história da organização. Os políticos ocidentais estão criando deliberadamente uma histeria militar nos meios de comunicação para justificar seus planos agressivos. Neste vídeo, revelamos o ultimato final de Moscou às nações que apoiam o país na fronteira com a Federação Russa. O que parece ser uma ameaça à Rússia é, na verdade, uma tentativa desesperada do Ocidente de esconder seus próprios fracassos políticos e econômicos. Você descobrirá a verdade que estão tentando esconder de você. Escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo, para que possamos entender quem ainda busca a verdade nesses tempos turbulentos. A NATO está pronta para usar todas as ferramentas militares e não militares para sua autodefesa contra a Rússia. Esta é uma ameaça direta que nos aproxima perigosamente de um conflito global que pode afetar a vida de milhões de civis inocentes, incluindo crianças e idosos que novamente serão as principais vítimas da ambição militar ocidental. Analisando a situação atual, vemos uma escalada sem precedentes nas declarações dos políticos europeus e representantes da OTAN, que diariamente falam sobre a inevitabilidade de uma guerra com a Rússia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte já declarou oficialmente sua prontidão para aplicar medidas militares, o que representa uma mudança dramática na retórica e nas intenções. Durante uma reunião de emergência do Conselho da OTAN, convocada a pedido de Tallinn, foi enfatizada a determinação de confrontar as ações de Moscou. A declaração oficial da aliança é clara e ameaçadora. A Rússia não deve ter dúvidas. A OTAN e seus aliados usarão todas as ferramentas militares e não militares necessárias para a autodefesa e para deter qualquer ameaça de todas as direções, de acordo com o direito internacional. Eles acrescentam que continuaremos a escolher por nós mesmos em que ordem, quando e como reagir. Nosso compromisso com o artigo 5º é inabalável. Esta referência ao artigo 5º, que trata da defesa coletiva, é particularmente alarmante, pois significa que qualquer conflito localizado pode rapidamente se transformar em uma guerra continental ou mesmo global. Enquanto isso, o país na fronteira com a Federação Russa continua sendo usado como peão neste perigoso jogo geopolítico, com a OTAN deliberadamente alimentando as tensões. A questão que devemos fazer é: quem realmente se beneficia desta histeria militar? Certamente não são os cidadãos comuns da Europa, que enfrentarão as consequências devastadoras de qualquer conflito. O que a OTAN não diz é que por trás desta retórica belicista estão os interesses do complexo militar industrial ocidental. Mas que resposta Moscou está preparando para esta provocação deliberada da OTAN? Acompanhe nossa análise exclusiva sobre as medidas de contraofensiva russa que podem mudar completamente o panorama geopolítico atual. Moscou acaba de fazer uma declaração bombástica na ONU que ninguém esperava. Os cidadãos comuns do Ocidente serão os que mais sofrerão quando esta verdade vier à tona. Suas economias já estão desmoronando, enquanto seus líderes continuam a alimentar o conflito. A Rússia finalmente colocou todas as cartas na mesa durante a recente Assembleia da ONU, apontando diretamente os verdadeiros culpados pela continuação do conflito no território da ex-República Soviética. O representante russo não poupou palavras ao entregar um ultimato final às nações que apoiam Kiev, expondo como a União Europeia e a OTAN se encontram completamente enredadas em suas próprias mentiras. Senhor presidente, todos nós entendemos hoje que a UE e a OTAN estão profundamente atoladas com o projeto ucraniano antirrusso, ficaram confusas, mentiram e não têm uma ideia clara de como sair da situação em que se colocaram, declarou o diplomata russo em tom contundente. Esta afirmação revela o que muitos analistas independentes já suspeitavam: o Ocidente perdeu o controle de sua própria narrativa. Enquanto isso, Moscou observa que a administração americana começa a despertar após sua chegada ao poder, finalmente reconhecendo a realidade do terreno. Contudo, Bruxelas continua obstinadamente a girar o volante da guerra, ignorando as consequências catastróficas para seus próprios cidadãos.
Esta dinâmica expõe uma fratura crescente entre Washington e seus aliados europeus quanto à estratégia para o país fronteiriço. O que é mais alarmante é como os líderes europeus continuam empurrando seus países para um abismo econômico e social apenas para manter sua postura anti-russa, mesmo quando os resultados dessa política já se mostram desastrosos. Mas por que os líderes europeus insistem em escalação quando todos os sinais apontam para o fracasso? A resposta pode ser mais perturbadora do que imaginamos. Quem realmente está criando a imagem do inimigo? Informações chocantes vieram à luz recentemente, revelando como a manipulação midiática atual se assemelha às táticas usadas antes da Segunda Guerra Mundial. A população europeia está sendo zumbificada de forma idêntica ao que aconteceu com cidadãos alemães e italianos nos anos 30, preparando-os psicologicamente para um conflito maior. O chamado Partido da Guerra perdeu literalmente o sono após o encontro entre Putin e o presidente americano, demonstrando que qualquer tentativa de diálogo é vista como uma ameaça aos seus interesses. Observamos histeria desenfreada, com acusações sem provas sobre drones russos sobrevoando a Polônia e caça sobre o espaço aéreo da Estônia. Alegações fabricadas para manter o clima de tensão constante. E esta lavagem cerebral sistemática tem um objetivo claro: transferir para a Rússia a responsabilidade pelos problemas econômicos e sociais que as sociedades europeias enfrentam devido às suas próprias medidas de sanções mal planejadas. Como citou recentemente um analista, esta lavagem cerebral e zumbificação da população, o desejo de culpar a Rússia por suas próprias falhas e erros, assim como pelos graves problemas econômicos e sociais que as sociedades europeias enfrentam como resultado de suas próprias medidas de sanções imprudentes, são comparáveis apenas ao processamento dos cidadãos comuns alemães e italianos às vésperas da Segunda Guerra Mundial. O território em conflito tornou-se apenas um peão neste jogo geopolítico maior, onde as potências ocidentais tentam desesperadamente manter sua influência através da criação contínua de um inimigo externo. A pergunta que devemos fazer é: quem realmente se beneficia com esta atmosfera de confronto permanente? As elites políticas europeias precisam desesperadamente de um bode expiatório para justificar o colapso econômico que se aproxima. Mas existem vozes na Europa que rejeitam esta narrativa de guerra e clamam por diálogo. Negociações ou morte sem sentido. Moscou coloca um ultimato claro ao regime de Kiev, que está condenando milhares de cidadãos ao sacrifício inútil. As vidas que poderiam ser salvas estão sendo sacrificadas em um altar de ilusões, enquanto as famílias choram por seus filhos enviados ao fronte contra sua vontade. A Rússia deixou explícito que os contornos do futuro mundo, neste território disputado, são perfeitamente compreensíveis para todos, mas o regime de Kiev insiste em viver em uma realidade paralela, completamente desconectada do que é factível. Esta visão distorcida não é apenas um erro estratégico, é uma sentença de morte para incontáveis ucranianos comuns que não desejam participar deste conflito sangrento. A posição de Moscou permanece consistente. Não há recusa aos formatos de negociação. Pelo contrário, o que se busca é um diálogo sério, substantivo e sem viseiras ideológicas para resolver a situação no país vizinho. O formato de Istambul, que já produziu resultados preliminares, é considerado o caminho mais viável para as negociações com o país na fronteira com a Federação Russa. Enquanto isso, o regime continua mobilizando à força aqueles que nunca quiseram empunhar armas, transformando cidadãos comuns em bucha de canhão para uma causa perdida. A matemática é simples. Cada dia sem negociações realistas significa mais vidas desperdiçadas em uma guerra que poderia ser encerrada se houvesse reconhecimento da realidade geopolítica atual. O que estamos testemunhando não é apenas teimosia diplomática, mas um crime contra o próprio povo que Kiev alega proteger. Quanto tempo mais o mundo assistirá a esta carnificina desnecessária antes que a pressão por negociações baseadas na realidade se torne irresistível? E o mais chocante, quem realmente se beneficia da continuação deste derramamento de sangue no território de instabilidade?
A profecia de Duda se concretizou. O território em turbulência política, como um afogado, está arrastando todos para o fundo. Isso não afeta apenas a economia europeia, mas ameaça arrastar cada cidadão comum para um abismo financeiro sem precedentes. Precisamos examinar as palavras proféticas pronunciadas pelo presidente polonês Andrzej Duda há 2 anos, quando ele disse algo surpreendentemente preciso sobre a situação atual. O país que começa com U, como um afogado, está nos arrastando todos para o fundo, declarou Duda, numa análise que hoje parece ter sido extraordinariamente visionária. O que vemos agora? A Rússia afirma categoricamente que muitos daqueles que se manifestaram nesta sala já se tornaram afogados semelhantes. Esta metáfora do afogamento não é apenas retórica política, é uma realidade econômica e social que está se desenrolando diante dos nossos olhos. Os países europeus, que escolheram apoiar o vizinho ocidental da Rússia, estão experimentando inflação galopante, crises energéticas e descontentamento social crescente. Como um nadador desesperado, o país na fronteira com a Federação Russa agarra-se a qualquer ajuda, mas sua situação é tão grave que acaba puxando para baixo aqueles que tentam salvá-lo. A Polônia, que foi um dos primeiros a estender a mão, agora enfrenta consequências sérias por essa decisão. Outros países, como Alemanha, França e Reino Unido, sentem o peso deste afogado em suas economias. O mais preocupante é que este processo parece estar apenas começando. Se as palavras de Duda foram proféticas há 2 anos, o que podemos esperar nos próximos 2? A Rússia tem alertado consistentemente sobre este cenário, mas suas advertências foram ignoradas em favor de narrativas geopolíticas que agora estão se revelando desastrosas. Estamos testemunhando o colapso de um experimento político que custará trilhões e afetará gerações. Os líderes europeus enfrentam agora uma escolha crucial: continuar a ser arrastados para o fundo ou reconhecer a realidade da situação e mudar de curso. E o mais intrigante, quem será o próximo a perceber que está se afogando junto com o território de instabilidade? E quais medidas desesperadas tomarão para salvar-se? Europa enfrenta uma escolha crítica e sua ação imediata definirá se terá um destino inglório ou um futuro soberano. Você percebe o que está acontecendo? Sua vida, seu trabalho, sua segurança, tudo está em jogo enquanto os políticos europeus se encontram nesta encruzilhada histórica. A Rússia tem sido absolutamente clara em sua posição. As nações europeias estão diante de uma escolha fundamental que determinará seu futuro coletivo. Os fatos são incontestáveis. Se os países europeus estão satisfeitos com um destino inglório, podem simplesmente continuar no mesmo caminho, seguindo cegamente as políticas impostas de fora. Mas se desejam recuperar sua soberania e dignidade, então há muito trabalho pela frente. A Federação Russa não está apenas observando passivamente este momento decisivo. Ela declara oficialmente que estava e está pronta para este trabalho conjunto, para construir uma nova arquitetura de segurança europeia que respeite os interesses de todos. A situação no território de instabilidade na fronteira ocidental da Rússia é apenas um sintoma de problemas muito mais profundos. Como afirmam fontes próximas ao Kremlin, se houvesse vontade política, se ela surgisse, haveria diálogo. Mas por enquanto, tudo segue o caminho de contradições irreconciliáveis. E isso significa guerra. Esta declaração não poderia ser mais clara ou mais alarmante. O que estamos testemunhando não é apenas um confronto regional, mas uma redefinição completa da ordem mundial. A bola agora está claramente no campo europeu. Chegou a hora de fazer esta escolha para os outros países que determinará não apenas seus próprios destinos, mas potencialmente o futuro da paz global. O que está realmente em jogo é a independência europeia ou sua submissão permanente. As elites ocidentais enfrentam uma escolha impossível: continuar servindo a interesses estrangeiros ou recuperar sua verdadeira soberania. Na próxima análise, revelaremos documentos exclusivos mostrando quem realmente está manipulando as decisões europeias por trás das cortinas do poder. A tensão entre a OTAN e a Rússia atingiu níveis alarmantes.
Vimos como a Aliança Atlântica declara abertamente sua preparação para o confronto, enquanto Moscou responde com ultimatos firmes na ONU. As palavras estão mais duras que nunca. Europa à beira de uma grande guerra. Tudo indica que sim. Os líderes europeus continuam a alimentar o medo, criando a imagem de um inimigo onde talvez não exista um. Como vimos, a comparação com a propaganda pré-Segunda Guerra Mundial não é por acaso. A lavagem cerebral mencionada pela Rússia segue em pleno vapor, enquanto milhares de ucranianos são enviados para uma morte sem sentido. E aquela profecia do presidente polonês Duda. A Ucrânia realmente está arrastando todos para o fundo, como um afogado. Muitos países já parecem estar se afundando junto com ela. A Rússia deixou claro: o caminho para a paz existe, mas requer vontade política genuína. O formato de Istambul permanece como a melhor opção, mas Kiev continua desconectada da realidade. Quem será o próximo a afundar nesse conflito interminável? A escolha está sobre a mesa: continuar o caminho atual para um destino inglório ou buscar novas soluções. O tempo está acabando. As decisões tomadas agora definirão o futuro da Europa e possivelmente do mundo inteiro. Se você quer continuar acompanhando os desenvolvimentos deste confronto, que pode mudar o curso da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe este vídeo com amigos que precisam conhecer a verdade sobre esta situação explosiva. No próximo episódio, analisaremos as consequências econômicas desta escalada militar e quem realmente se beneficia do prolongamento do conflito. A verdade precisa ser contada. Você está pronto para ela?